Essa semana a gente deu a paraxá de Pinchas. Pinchas foi um homem corajoso, um homem autêntico, que ele tomou atitude sozinho. Para lembrar só a história, a gente viu no final da paraxá semana passada que o Bilam tentou amaldiçoar o nosso povo, ele não conseguiu, mas ele deixou um conselho que funcionou, infelizmente. Ele falou que Deus não gosta de promiscuidade. Ele falou, se você conseguir fazer com que esse povo se assimile, então você vai ter sucesso em acabar com eles. Esse foi o conselho de Bilam. E o próprio Bilam colocou suas moças, suas filhas, as princesas, à disposição do povo de Israel. Elas fizeram toda uma trama. Elas ficaram perto do acampamento judaico. Estavam vendendo lá produtos do Mar Morto, produtos Avon, etc. E aí o pessoal ia lá comprar para dar de presente aos namorados, dia de casamento, etc. E lá na compra, e aí elas conseguiam já, não quer experimentar esse, não quer ver esse, e elas estavam todas maquiadas, bonitas, etc. Vem aqui comigo, venham aqui no... E aí, elas acabavam persuadindo os homens, e na hora onde o instinto animal estava muito forte, elas falavam, ok, só tem um pagamento rápido que você precisa fazer. Tá vendo aqui essa idolatria? Serve essa idolatria e já está pago, já está tudo acertado, não precisa mais nada. E quando a pessoa está com o seu Yetzer Hará e sobe na cabeça, às vezes a pessoa perde o controle e a pessoa não sabe o que está fazendo, e realmente muitos acabaram sucumbindo para essa idolatria e para essa promiscuidade. Então foi um plano malvado que infelizmente deu certo. Então, no que aconteceu, Hashem ele mandou uma magueifá, mandou uma epidemia, matou muito o nosso povo, que essa tinha sido a ideia original do Balak, que seria exterminar com o nosso povo. Então ele conseguiu em parte. E o que acontece é que até mesmo pessoas do alto escalão do nosso povo acabaram caindo. Aqui já é uma lição para a gente saber que ninguém se garante. Tem uma regra que diz, especialmente em relação à questão de promiscuidade, etc., Ein apotropos larayot. Significa ninguém se garante em relação ao assunto de sensualidade, para dizer numa linguagem fina. Então, alguém, por exemplo, vai dizer, se tem uma festa de mulheres, então ele fala, eu vou ser o segurança da festa. Eu sou homem, estou aqui de segurança. Estou aqui de segurança, meu papel é segurança. A pessoa não pode se garantir. O ihut significa que a pessoa está só no lugar onde tem mulheres, ele está lá sozinho, etc. Aplica mesmo quando você está numa missão. Sempre aplica. Então, a pessoa nunca pode se garantir. Mesmo a pessoa que já está num nível elevado, ele ainda não pode se garantir. É uma história famosa de um rabino, já era um senhor bem de idade, e tinha vários alunos, etc. Um dia os alunos chegaram na casa do rabino, viram que ele estava no frio, tremendo, lá fora. Por que você está aqui fora? Entra na sua casa. Ele falou, não posso. Tem uma senhora que veio limpar minha casa. Não posso ficar sozinho com uma mulher. Eles entraram na casa, vi que tinha uma senhorinha de idade, já com bastante idade, estava limpando a casa dele. Rabino, o senhor já tem uma idade avançada, uma pessoa tão sagrada. Aqui estamos falando de uma senhora de idade. Deixa a porta aberta, quem importa? Ele falou, olha, em 30 segundos eu me torno 40 anos mais jovem e ela, em 30 segundos, fica 20 vezes mais bonita. Isso é uma pessoa que tem Irat Shamayim. Ter Irat Shamayim, temor a Deus, não é a pessoa que se arrisca. Ter Irat Shamayim é a pessoa que sabe a fraqueza humana. Ele reconhece a sua fraqueza e ele está sempre de guarda. Não a pessoa que é corajosa, não, eu me garanto. Pode até ser que aconteceu, que você esteve e não aconteceu nada. Irat Shamayim é você ficar longe. Esse é o Irat Shamayim. E, infelizmente, na nossa parte, voltando aqui, você teve um chefe de uma tribo de Israel. E a gente já viu antes que para ser chefe da tribo de Israel não era por pistolão, não era por dinheiro. Sim, a pessoa tinha uma histórico, religioso, ético, grande para poder se tornar chefe da tribo. E ele acabou também errando. O nome dele era Zimri Ben Sadu. E ele teve uma relação com uma princesa que se chamava Cosbi Batsur, certo? E era uma princesa. Então, eles estavam tendo uma relação, literalmente, e o povo da tribo dele
estavam dando até proteção para ele, e chegaram, até, na verdade, chegaram até o tribunal de Moshe, isso está nos bastidores aqui da história de Pinchas, e como Rashi traz para a gente, Midrash, eles chegam para Moshe e falam, qual o problema? Qual o problema desse homem ter uma relação com essa mulher? Se você disser que tem um problema, alguém permitiu você se casar também com a quem? Midianita. Tzipora. A Tzipora era Midianita. Então, eles estavam assim com uma boa resposta na ponta da língua. Então, se você falar que pode, tá tudo certo. Se você falar que não pode, por que você pode? Qual era a resposta? Ela se tinha convertido. Mas aqui não era casamento, aqui era... Era esporádico. Exatamente, era espontâneo. Então, na verdade, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moshe Rabbeinu, ele foi lá, ele casou com ela, fez tudo conforme a Halakha, não foi uma coisa espontânea, não foi uma coisa de repente. Ele foi lá, encontrou a Tzipora, foi convidado na casa dela e etc. Encontrou no poço, que era o lugar onde nossos patriarcas também encontraram. Então, foi toda a maneira certinha. E naquela época, inclusive, antes de matar a Torá, o que significava se converter? Eu aceito Hashem como meu Deus e vou aceitar. Era uma coisa rápida. E ela, então, se converteu. Aqui não foi exatamente esse o caso. Aqui ele foi, na verdade, ele saiu do caminho. Ele encontrou ela lá fora das nuvens. Quem mandou você sair fora das nuvens, em primeiro lugar? Quem mandou você ir procurar outras mulheres? Faltam mulheres aqui no povo de Israel? E, então, com certeza, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Fora que a pré-condição dessas mulheres era o quê? Fazer idolatria. Então, não tinha nada a ver. E naquele momento, Pinchas, Moshe Rabbeinu, disse para a gente, Midrash, deu um branco nele. Ele não sabia o que responder. E Pinchas... Ele esqueceu a Halakha. E deu branco, você falei. Deu branco, ele esqueceu a Halakha. E chegou o Pinchas, esse jovem, e ele vira para Moshe, eu lembro, licença, né? Mas eu lembro a Halakha. A Halakha nessa situação é que Canaim Pogimbo. E aqui é uma halakha que a gente tem que tomar cuidado para explicar o que significa ela. Canaim Pogimbo significa quem é zeloso, quem é firme, quem é muito zeloso. Acho que a palavra tem outra palavra? Outra palavra? Quem se importa o suficiente. Zelo está certo, tem zelo. Sim, quem se importa o suficiente, ele pode ir lá e tomar atitude. A halakha vem morimken. Olha que interessante. Essa é a lei, mas você não ensina essa lei. Ou seja, você não bate na mesa pessoal. O que acontece quando tem uma situação dessa? Um relacionamento espontâneo com uma mulher de outro povo, conforme foi lá. Ah, você tem que matar ele. Não, não é um tipo de halakha que você bate e fala, essa é a halakha. É uma halakha que, se você é zeloso o suficiente, você sabe dessa halakha, você vai lá e toma atitude sozinho. Não façam em casa hoje em dia, não estamos numa época de... Não é você levar a receita e fazer em casa. Não estamos na época onde temos o tribunal de Israel, rei de Israel, etc. Ninguém pode pegar e tomar atitude sozinho. Eu estava justamente falando com meus filhos essa semana sobre o assassinato do Rabin, né? Então eles perguntaram, será que foi correto? Então, é muito parecido. O cara que fez, né? O cara que fez Yigal Amir, quem lembra, entrou preso sorrindo. E ele achou que ele fez um ato de Pinchas, tá certo? Por quê? Qual que é a lógica dele? Sim, tem a entrevista do irmão dele, depois vale a pena assistir a entrevista do irmão. Todas as conspirações que surgiram depois, o irmão fala, é uma pena que surgiram essas conspirações, porque a gente queria que soubessem que fomos nós mesmos. Não quero conspiração, que foi o Shin Bet, que foi aqui, que foi ali. A gente fez isso mesmo, porque a gente queria matar ele, porque ele estava dando os territórios para os árabes, assim ele fala. Então meu irmão, ele foi preso por alguns anos, depois ele foi solto, que ele não estava ativo no próprio assassinato. Ele vai entrar no YouTube, você vai ver, é uma coisa incrível. E o irmão dele, que foi e fez sozinho, ele foi preso para, né, prisão perpétua. Mas ele falou, eu estou pronto para entregar minha alma, Messirut Nefesh, alto sacrifício, pelo bem-estar da nação. Será? Será que hoje a gente está nesse nível? Como Pinchas, aqui Pinchas, ele veio falar com Moshe Rabbeinu, vou terminar a história logo mais. Moshe Rabbeinu falou, bom, já que você lembrou, vai lá e faz. Não é um cara que sozinho toma atitude, etc. Existem leis, existem formas, você pode não votar nele, você pode fazer um protesto, um país, né, onde você pode protestar e etc. Mas essa não é a maneira da gente tomar atitude sozinho, sem dúvida nenhuma. Então, não estamos aqui justificando o ato atual, então não leva para casa
essa lição. Sim, levar ela num sentido mais amplo. E aí, então, Moshe Rabbeinu fala, bom, já que você lembrou a Halachá, então, Kraina de Igreta, revelei parvanka, uma linguagem aramaica, que diz o seguinte, quem lê a carta, já que você leu a carta, você descobriu, então vai lá e age você mesmo. Já que você lembrou a Halachá, então vai lá e faz. E ele foi lá, e ele matou em pleno ato Zimri e Cosbi, ele pegou os dois com uma única lança, fincou nos dois, e como o Midrash traz, tiveram 10 milagres simultâneos naquele momento, entre eles que ele acertou exatamente nos órgãos íntimos que estavam cometendo o pecado, levantou os dois com a sua mão, imagina, levantar os dois assim, e andou com eles por toda a Mahané. Ele não foi atacado durante esse momento, e vários outros milagres, e dessa forma, Hashem estava provando de que a atitude dele realmente foi aprovada por Hashem. E justamente a maneira que ele fez, onde ele fez, como que ele fez, mostrava realmente onde foi o erro deles. Nesse momento, então, a Parashá conta para a gente que Pinchas ele ganhou um prêmio fora do comum. Acho que a piada mais famosa judaica é aquela do cara que queria virar Cohen. Acho que não tem piada mais famosa que essa, não vou contar, por favor. Ou o Bar Mitzvah do Brit Milá, o Bar Mitzvah do cachorro, não sei qual das duas é mais conhecida. E aí, o Pinchas, que apesar que ele era da descendência de Elazar, a Cohen, mas aí de Aaron, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, a Cohen, mas quando o Aaron ele foi coroado, o Pinchas não foi coroado junto, e Hashem falou, vou dar para você, Brit, que é o Natolá, vou fazer um pacto eterno, que você vai ser Cohen, e toda a sua descendência vai ser Cohen. E esse foi o presente que Hashem deu para ele. Essa é a história, por enquanto, simples da Parashá. Então, todos os Kohanim hoje em dia são descendentes de Pinchas? Por quê? Pergunta. Não, Aaron também tinha dois filhos que sobreviveram. Itamar e... Não lembro qual é o nome. Nadava viu Elazar e Itamar. Sim. Elazar e Itamar. Nadava viu faleceram sem ser casado, Elazar e Itamar. Tá. Hoje Pinchas. Pero son também... Então, tudo veio de Aaron. Nada Nada das contas veio de Aaron. 4 filhos, Aaron. Ele tinha 4, 2 morreram sem filhos. Certo? Então, essa é a história simples da Parashá. Até aqui não contei nenhuma novidade. Não que eu vou contar alguma novidade, espero que o que eu vou contar vai ser da Torá também. Mas... Então, o que acontece? Logo no início da Parashá, e aqui tem uma lição muito bonita, o Rashi traz para a gente que as tribos estavam criticando a atitude de Pinchas. Apesar dos milagres, etc., estavam criticando. Quem é esse homem que ele chega e toma atitude sozinho? Às vezes você vira e fala, quem é esse cara para levantar e falar alguma coisa? Quem é você? Qual é o teu histórico? Vamos levantar teu pedigree. O pedigree, do lado da mãe dele, o avô dele era Itró. Ele era descendente de Itró. O que era Itró? Opa, antes dele ser judeu, está escrito que ele era o grande Cohen, sacerdote, cara que conhecia todas as religiões, todas as idolatrias, e a linguagem que o Midrash usa, que ele engordava agalim, bezerros para a idolatria. Antigamente, quando se servia idolatria, uma das práticas a gente viu no Tanakh também, eles engordavam, eventualmente, uma vaca, etc., para daqui a alguns anos servir ela para o Deus, deixar uma vaca bem gorda assim, para o Deus ficar calminho. Então, o avô dele engordava a galim para Avodah Zará, então que esse cara aqui, ele está herdando a parte negativa dele, Deus nos livre. E eles estavam criticando ele. Pinchas era neto de Itró. Itró, sim, por parte da mãe. E aí, então a Torá chega e fala, logo no início, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen. Quem é Aaron a Cohen? O homem que era o protótipo que buscava a paz. Não pense, diz a Torá, que ele fez isso pela sua natureza. Às vezes a pessoa tem uma atitude que parece muito nobre, mas na verdade é uma atitude egoísta, uma atitude dele. Não pense que ele fez isso talvez pela genética dele, de ser uma pessoa idólatra, alguma coisa assim. Não, ele fez isso pela genética, justamente da bondade e da paz dele. E aqui vem um ponto muito importante. Primeiro, uma lição global, que se você é piedoso com o malvado, você vai acabar sendo malvado com os piedosos. Ou seja, você não pode ter pena daquele que está fazendo o mal, literalmente, e ele tem que receber a sua pena. Você não pode tomar uma atitude sozinho. O Pinchas, pelo menos, ele foi lá, consultou com Moshe. Moshe falou para ele, vai lá e faz. Você não pode sozinho tomar essa atitude. E esse é o maior ato de bondade.
quando você toma uma atitude contra o mal, apesar que a aparência sua, a tua atitude, está matando. Nem sempre matar é mal. Às vezes matar, você está matando o criminoso, a Torá fala, vai lá e mata ele primeiro. Então, se você é piedoso com aquele que é realmente malvado, você vai acabar fazendo o contrário também. Então, por isso aqui a Torá fala para a gente, saiba que a atitude dele foi justamente para uma pessoa que buscava a paz. E Hashem fala, eu vou te dar o pacto de paz, você vai ser Cohen. Justamente que o Cohen é chamado Ishaches, da pessoa de bondade. Então, às vezes, a atitude pode parecer ruim, malvada, destrutiva, mas se o intuito dela, ela foi muito bem analisada, foi orientada, e ela tem um bom intuito, então isso também pode ser algo positivo. Algo que no mundo moderno, tudo pode, tudo tem que ser bonzinho com todo mundo e está tudo certo, a gente aceita todo tipo de atitude. Não, tem coisas que estão certas, tem coisas que estão erradas. Isso que a Torá deixa para a gente claro. Isso a nível global. A nível mais individual, cada um de nós. Então, aqui vem um ponto interessante, que o que acontece? As pessoas começaram a criticar quem é esse Pinchas. Às vezes você olha um Yehudi fazendo uma mitzvah, fala, quem é você para fazer essa mitzvah? Eu já estou aqui há muito tempo. Eu conheço muito mais que você. Eu não acho que você está fazendo, por exemplo, chega um cara e começa a falar, tem que ficar em silêncio na reza. Por que as pessoas falam durante a reza? E te incomoda. Por que ele está agora mandando em mim? Quem é esse cara que chegou aqui que manda eu calar a boca? Eu estou aqui falando com meu amigo, resolvendo os negócios. Na sinagoga para quê? Tá certo? E você fica nervoso. Ao invés de você falar, bom, o que importa quem é a pessoa que está falando? O que ele está falando está correto? Ah, não, ele está fazendo isso porque é uma pessoa muito zelosa. Ele é um cara bravo. Mas talvez o que ele está falando está correto. Para e pensa o que ele está dizendo e não, cabela emet me chambrou. Receba a verdade de quem que diz. Quem diz a verdade? Hashem. Ah, tá vindo através da boca desse cara. Não faz diferença quem é a pessoa que está falando. E pode até ser que a pessoa está falando com sinceridade, como aconteceu com Pinchas. Você não quer aceitar porque você não quer parar de falar. Então o que você faz? Você diminui o outro. Foi isso que as tribos estavam fazendo. Ah, Pinchas fez uma coisa, né? Eu preferia ficar tranquilo aqui com as midianitas, sair de vez em quando, dar uma lavreira, né? Vai tomar um arzinho lá fora das nuvens, pega um pouquinho e volta. Ah, chega esse homem aqui, toma uma atitude, não sei o quê. Para! Quem é você? Você faz isso, às vezes, pela própria conveniência. Então, pensa muito bem, quando você é chamado a atenção, ou alguém dá algum toque, e não importa quem é a pessoa. Para e pensa se as palavras que ele falou, se o conteúdo que ele transmitiu está correto, e tenta aplicar na tua vida, independente de quem falou. Sabe? É interessante isso que você falou, mas tem um conselho que eu acho interessante também, que você tem que ser firme nas ideias, mas suave com as pessoas, né? Então, tipo, você pode ser gentil com as pessoas sendo firme nas suas ideias. Você não precisa ser um revoltadinho querendo ser o dono da razão, mesmo que você tenha razão. Tá certo. Então, isso em relação a você. Mas se tem mundo. pessoas que não escutaram a teu conselho, vem o cara com uma atitude não muito bonita, o cara vem bravinho, e ele vem e não fala do jeito correto. Não por isso você tem que ignorar o que ele está dizendo. Então, para você, realmente, você não tem que ser o zeloso. Tá certo? Eu vi uma dica muito interessante. Uma pessoa estava falando que na sinagoga dele, uma coisa que acontece, que não sei se alguma outra sinagoga aconteceu, que tem pessoas conversando durante a reza. Não sei se já aconteceu em alguma outra sinagoga, mas na sinagoga dele acontecia. E aí chega um cara, faz o shh, aí outro faz o shh do shh. Quem é você para fazer shh? Nu. E aí fica o nu, shh. E vai uma briga na sinagoga, e vira uma guerra mundial. O nu, o que quer falar, o que não quer falar, o que deveria falar, e ele tem uma sugestão interessante. Ele falou o seguinte, eu conversei com o Rabino falou que eu posso fazer isso, ele me deu autorização, e ele falou que, se ele está lendo na Torá, por exemplo, as pessoas estão conversando, se a pessoa está conversando em silêncio, não está atrapalhando ninguém, esse problema dele com Deus, não é meu problema, não sou eu que tenho que virar para ele e mandar ele calar a boca, esse é o problema dele. Você está resolvendo os business dele, questão dele. Número 2, eu não posso confrontar a pessoa, eu não sou melhor que ninguém. Você nunca conversou durante a reza? Não vai dar no outro se você não é o grande tzadik, que nem você falou. Então você precisa ter a moral para falar. Mas o que sim ele falou, eu viro para o Hazan, não olhe para ninguém, e o Hazan espera. Fica esperando até ter o silêncio. Você não olha para ninguém, não sou melhor que ninguém, e você espera. Você espera um pouco e aqueles que estão falando vão se tocar sozinhos. E você continua. Ele falou que deu muito certo. Então, é uma dica interessante, não só para sinagoga, mas para a gente aplicar na nossa vida. Você dá uma parada, você não precisa olhar para ninguém. Você não precisa
criticar ninguém. Continua a tua vida, continua fazendo o que é correto e pronto. E as pessoas, aos poucos, esperamos que as pessoas vão aprender. E aqueles que não vão aprender de qualquer jeito. Talvez vai procurar outra sinagoga. Certo? Ontem eu li um negócio a respeito e no sinagoga o rapaz chegou para o rabino e falou, não aguento mais, eu não venho mais rezar aqui. E ele falou, por quê? Porque o fulano conversa e outro no seu peito, faz barulho na hora disso, na hora daquilo. Não dá, aqui a gente tem que só rezar. Falou para ele, então vamos fazer o seguinte, pega um copo cheio de água, se você dá 3 voltas na sinagoga com esse copo cheio de água, entendeu? E aí depois você me fala se você quer ir embora ou não. Aí ele fez isso, né? Porque não podia derramar, né? Deu as 3 voltas, quando chegou para o rabino, ele falou, e agora, você escutou barulho? Falou, não, porque você estava concentrado aí. Muito boa. Na reza, boa. Que atrapalha. Bonito, Atrapalha. bonito. Atrapalha. Tá bom? Eu escutei uma história uma vez também que chegou um rabino novo numa congregação, né? E aí ele fala, aí apresenta para ele a comunidade e tal. O rabino anterior estava de saída e aí o cara vai quando chega já quer botar uma disciplina grande ali para todo mundo ficar quieto, tal. E aí ele começa a perceber que todo mundo chega nessa comunidade com tsures, um maior que o outro e todo mundo com cada vez mais tsures, não sei. Aí quando o rabino anterior veio uma vez visitar ele falou assim, pô, você não tinha me falado que isso daqui era assim, né? Que tá todo mundo com tantos problemas, né? Ele falou assim, mas não acontecia isso na época, né? Você mudou alguma coisa, por acaso, aí na tua dinâmica aqui? Eu acho que eu comecei a pedir um pouquinho mais de silêncio, para as pessoas não se falarem tanto, talvez foi isso? Com certeza. Parando de falar em Sobra para ele. Bom, mas é muito importante nesse negócio de Pinchas a gente lembrar o que é em relação a nós e o que é em relação ao outro. Em relação a nós, você tem que ficar em silêncio. Em relação a nossa atitude tem que ser a melhor e a mais gentil. O que a gente está falando aqui em relação ao julgamento alheio. Isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes acontece muito, quando a pessoa começa a ser mais cuidadosa consigo mesmo, ele começa a se tornar o juiz de todo mundo. O cara entrou em dieta. Ixi, o que você está comendo? Olha que ruim. Isso aí é veneno para você. Você comeu até ontem. Depois de amanhã você vai acabar a tua dieta. Mas agora você virou o xiita, que começa a criticar todo mundo. É natural do ser humano. O que para de fumar, né? O cara que para de falar, olha, isso é veneno. Você fumou a tua vida inteira, o que você está falando? Tá certo? A gente é assim. Por quê? Te dói. Te dói, por quê? Não é fácil. Você está aqui trabalhando, se esforçando, e o cara está lá aproveitando, entre aspas, tá certo? Então, dói. É isso que acusaram Pinchas, dizendo, olha, você fez isso porque te dói. Você fez isso porque te lembra teu passado, alguma coisa assim. Fez. Não. A Torá fala, ele fez excepcionalmente, ele fez isso realmente com intenções puras. Então, quando cabe a nós julgar o outro, tem que ser com toda a sensibilidade. Uma vez alguém chegou no Rebbe falando sobre conversar na reza, e ele reclamou justamente essa reclamação que acontece de vez em nunca, né? Tinha um cara conversando perto dele. Claro que atrapalha. Se você é aquela pessoa, fica quieto, com certeza, se concentra na reza. Não tem dúvida nenhuma. Não estou incentivando alguém a falar na reza. Estou incentivando a gente conseguir não julgar o outro, que é muito mais difícil. E ele falou, pensa nesse homem que está aí do teu lado, ele nem queria vir na sinagoga. Ele nem ia vir na sinagoga. Ele fez um esforço tremendo para vir. Olha que mitzvah que ele fez. Tentar olhar com um olhar positivo. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Se você tem um jeito de conversar, de falar, mas pelo jeito já tinha tentado todos os jeitos. Ou você pode ir para outro canto na sinagoga. O ponto aqui não é especificamente sobre falar na reza. É a gente não ficar julgando os outros. Não é o nosso papel. Hashem que julga, e Hashem vira e fala, Pinchas, eu atesto, eu coloco o meu pacto. Ele fez isso com intenções corretas. Não cabe a você ficar julgando por que ele fez aquilo. A atitude dele foi certa e com as intenções certas. Certo? Ok, eu vou parar hoje por aqui. O tempo é curto. Shabbat shalom. Shalom.